E aí pessoal, espero que estejam bem. Essa questão é a questão 4 da lista. Outra questão bastante interessante, vocês vão perceber que o enunciado de função quadrática não é complexo de compreender, de interpretar o que ele quer, tá certo? Por algumas palavras-chave. E essa diz o seguinte: uma empresa de chocolate consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barra de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços de mercados: R$ 2,00, R$ 3,50, R$ 4,78. Analisando as tendências de mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas verificou que o lucro L com a venda de barra de chocolate é expresso pela função L de x, lucro em relação ao x em função de x, é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 45. Observe logo que a função ela é decrescente. Lembre da parábola na cabeça de vocês, certo? Em que x representa o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Falou de maior, falou de função quadrática, já sabe que vai utilizar vértices da função quadrática, ou melhor, máximos e mínimos, tá certo? Nessas condições, a empresa deverá investir na produção de que barra? Se a barra 5 é a mais cara, então ela vai ser a melhor. Calma, moral. Porra, foi mal. Calma. Nós temos um gráfico, certo? Vamos pensar aqui como seria essa função quadrática, tá certo? Nós temos um plano cartesiano, tudo top. Quem é o eixo X? Deixa eu colocar essas informações. Não ia colocar, mas vou colocar. Quem é o eixo X? É o preço de venda, preço do chocolate, tá certo? Quem é o eixo Y? Y, ele diz que é o lucro, certo? Não é L de X, então é lucro, o eixo Y, certo? Por que eu estou colocando isso? Porque aqui ele fala assim, ó. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Ele está interessado em saber quem vai ter o maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir em qual produção de barra, tá certo? Veja, tem duas observações aqui. Primeiro, as informações que a gente tem aqui, ó, no valor das barras, é em relação a quê? É em relação ao X, não é? Aqui são valores do X, não é? A gente poderia, não, eu não tô com preguiça de fazer a fórmula. O que é que eu vou fazer? Eu pego a minha função, substituo x por 2, por 3,50, por 4, por 7 e por 8. Aquele que tiver o maior resultado é a resposta, certo? Poderia ser assim. Porém, vamos fazer com a fórmula que fica melhor, ok? Observem. Nós temos o nosso gráfico dessa forma. É uma parábola, eu não sei como é o formato da parábola, mas ela pode ser mais ou menos assim, ó. Esse ponto aqui, ó, quando a gente vem para o eixo Y, ele é o lucro máximo, não é? E esse lucro máximo, ele é em função de quê? De um preço aqui, que vai ser um preço que vai gerar o lucro máximo, ok? Primeira observação. A questão poderia pedir o seguinte, ó. A questão poderia pedir assim, ó. Qual é o chocolate, ou melhor, desculpa. Qual é o lucro que o chocolate que mais vai vender vai ter? Se ele perguntasse sobre qual é o maior lucro, ele está interessado em saber quem? Ele está interessado em saber quem é o Y do vértice. Se ele perguntasse, se ele pedisse qual é o maior lucro. Outra coisa, se aqui nas barras falasse também sobre o lucro, aí sim a gente poderia pensar no Y do vértice. Porém, ele pergunta o seguinte: o objetivo é render o maior lucro. Mas para obter o maior lucro, eu preciso saber qual é a barra que vai ser vendida. Isso significa que ele está interessado em saber quem é o X do vértice. Por quê? Porque as informações que a gente tem aqui dos preços da barra
são valores de x. E um desses valores vai ser o x do vértice, ok? É por isso que a nossa fórmula vai ser o seguinte: x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Portanto, x do vértice vai ser igual. Quem é b? 14. Como é menos b, então vai ficar menos 14 sobre 2 vezes a, que é menos 1. Pegando direto a fórmula, tá certo? Ó, aqui, ó, a é menos 1, b é 14 e c é 45 negativo, certo? E aqui vai ficar, portanto, x do vértice, ou melhor, 14 dividido por menos 2 mais 7. O que significa esse mais 7? Significa, então, que esse ponto aqui, ó, vai ser 7, ou seja, quando o preço da barra de chocolate for R$7, significa dizer que essa empresa ela vai obter o quê? O maior lucro. Isso significa, então, que a barra que eles precisam vender, ou seja, quando ele diz aqui a empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço vai ser o maior lucro. E a barra que produz o maior lucro é a barra de R$7, que é a barra número 4, certo? Ou seja, veja que quando ele está interessado em saber quem é o x do vértice, ou seja, quem é o valor do eixo x, é muito tranquilo porque a gente não precisa fazer delta nem nada, que seria o y do vértice. A gente vai diretamente no menos b sobre 2a, certo? E assim acha a resposta sem tantos problemas, ok? É uma questão bastante simples em que o enunciado já fala maior, ou se não fosse menor, mas seria o mesmo princípio a ser utilizado, tá certo? Espero que tenham entendido e, sobretudo, gostado. Inscrevam-se, até mais.